dizer desse jogo, não é? Jogo com a França. O que dizer? Vamos lá então recapitular tudo o que fizemos neste europeu, de bom e de mau. Apesar de ter muito mais coisa má do que boa, mas tudo bem. Bom dia, o meu nome é Rodrigo Freitas e estamos aqui a fazer mais um vídeo. A voltar aqui para uma frequência de vídeos longos do canal, já que estava um bocado parado. Agora demos aqui um recomeço, até por um assunto importante que é a nossa seleção e está sendo bastante falado lá fora e até em Portugal aqui. Então é um assunto claramente que eu tenho que me impor. Só para quem está a perguntar, já tem um bocado de tempo a eliminação de Portugal, inclusive eu estou a gravar este vídeo no dia antes da França-Espanha, então tipo, já passou mesmo uns dias bons depois dessa nossa eliminação. Porquê que eu fiz isso? Para pegar uns dias que se fizesse na hora o vídeo ia estar com a cabeça muito quente e ia dizer muita coisa que eu iria me arrepender no futuro, então vou dizer agora com a cabeça mais fria, passado uns dias para estar mais arrefecido. Eu já queria fazer este vídeo ontem, mas por acontecimentos que eu não estava muito bem ontem, não pude fazer ontem, então faço hoje. Então vamos embora, vamos aqui criticar quem tem que ser criticado e elogiar quem tem que ser elogiado. Bem, para quem não viu, eu fiz este vídeo bem antes do europeu, tipo um vídeo a falar sobre as eliminatórias. Eu creio que não, já não sei se acho que tinha acabado as eliminatórias com o nosso 100% de aproveitamento e eu disse que essa seleção não o convencia muito, porque não tínhamos jogado um futebol muito convincente nessas eliminatórias. Ganhámos todos os jogos, isso é um fato, mas não ter jogado um futebol muito atraente doeu um pouco. Eu nunca vi esta seleção da maneira que estava a jogar candidata para ser campeã. Depois fazemos uns jogos amistosos, que eu não fiz vídeo. Um jogo amistoso com a Suécia, ganhámos 5-2, só que a Suécia, relembrando, não está no europeu. Depois fazemos um jogo amistoso com a Eslovénia, perdemos 2-0, a Eslovénia está no europeu. Depois fazemos um jogo amistoso com a Croácia, perdemos 2-1, a Croácia está no europeu. Depois fazemos um jogo amistoso com a Finlândia, que acho que ganhámos 4-2, a Finlândia não está no europeu. Depois um jogo amistoso com a Irlanda, ganhámos 3-0, mas a Irlanda não está no europeu. O que é que podemos concluir? Jogamos contra equipas que estão no europeu, perdemos. Jogamos contra equipas que estão fora, ganhamos. Só que tem aqui um problema, não é? Portugal está no europeu, não vai jogar contra seleções que estão fora do europeu. Então tinhas que fazer confrontos contra equipas do nosso nível superior, ou pelo menos no mínimo estão no europeu. E isso deixou-me muito negativo. Desde o jogo com a Croácia que eu fiquei muito pessimista com esta seleção. Porque tirando esses jogos que nós perdemos com a Croácia e com a Eslovénia, teve os jogos nas eliminatórias contra a Eslováquia, que a Eslováquia foi a única também junto connosco que passou no nosso grupo das eliminatórias, que fizemos 2 jogos, né, como todas as seleções, onde ganhámos 3-2 um jogo e ganhámos, se não me engano, 1-0 o outro. E foi 2 jogos dificílimos. O 3-2 ganhámos, acho que somos superiores, o resultado ficou um bocado apertado demais para o que foi o jogo, não sofremos tanto, só que pelo placar 3-2 parece que sofremos bastante. Agora no 1-0 que ganhámos, eu acho que até merecíamos se calhar ter perdido, no mínimo empate. Eu acho que a Eslováquia fez o suficiente para o empate, não conseguiu com muitas áreas, mas acho que até jogou o suficiente para ganhar-nos. E eu fiquei com o pé atrás, foi isso que eu disse neste próprio vídeo que eu acabei de falar. E então chega o jogo com a Eslovénia, equipa do bloco baixo, vai ser uma coisa que eu vou repetir bastante neste vídeo. Jogos contra uma equipa do bloco baixo, sofremos bastante para furar o bloco e perdemos 2-0 com bolas em contra-ataque. Jogo a Croácia, igual, Croácia mais bloco baixo, só que a Croácia ainda tem mais qualidade que a Eslovénia e perdemos 2-1. E até fizemos um jogo interessante, no mínimo dos possíveis. E os jogos com a Suécia, com a Finlândia, com a Irlanda, não vamos esticar muito, não é? Fomos superiores, bastante superiores no da Suécia e da Irlanda. Quanto à Finlândia, ganhámos 4-2, mas eu fiquei com um pé atrás até nesse jogo que não valia nada e que era com a seleção que não estava no europeu. Porquê? Porque abrimos 3-0, se não me engano, e o jogo ficar 3-2, porque marcámos o 4-2, mas fica 3-2, tomamos 2 golos do Pukki, que é o carcalhaço da Finlândia, não é? Mas o Pukki já não é mais o mesmo Pukki de há alguns anos atrás. Ele agora joga nos Estados Unidos
E pá, uma desatenção completamente da nossa defesa, que também depois viria também acontecer no europeu, umas desatenções que não deveriam acontecer. Por isso, eu quando o Roberto Martínez chegou à seleção, eu não gostei. Primeiramente porquê? Porque é um espanhol e comandar a nossa seleção nacional, Portugal. Só aí eu já não gosto. Pá, é um espanhol, não ia dar bom, isso era verdade, não ia dar bom. Era impossível, portanto, tantos bons nomes do mercado. Está bem que o Mourinho, eu queria muito o Mourinho na seleção, mas o Mourinho recusou-nos. Mas tantos, pá, o Sérgio Conceição, eu até cogitei o Sérgio Conceição que seria se calhar uma boa opção, mas no Porto, naquela época não queria sair. Também na verdade não sei se ele ia correr assim tão bem na seleção, que ele faz muitas confusões, pá, ele é um treinador muito inconstante, pá, até não sei. Mas de nomes que eu gostava seria o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, mais o Abel Ferreira, eu acho que o Abel Ferreira é um grande treinador, nível de seleção talvez, melhor que o nosso eu acho. O Jorge Jesus, pá, não sei, tem bastante gente que não gosta dele, tem gente que gosta. Eu particularmente gosto dele, é um bom treinador na minha opinião. Ele fez o que fez na Arábia Saudita com o Al Hilal, num país árabe, onde a maioria dos jogadores não sabe falar português. Então, em teoria, o treinador tem que se comunicar em inglês com os gajos, não é? Só que, meu amigo, é o Jorge Jesus. Se achas que o Jorge Jesus sabe falar inglês, estás bem enganado. Ou eles calam. Tem que ir isso? Ah, ok. Jorge, o que é que Hello, my friend Turkey. Good luck for the FIFA PlayStation game. Big hug. Yes, Al Hilal. Yes, important. Vacations? Vacations, yes. No vacation. More or less, huh? One day, one train. One day, day off. One day, training. Huh? Okay? Joking. Ok, Curi. E por esse lado eu penso, imagina, ele está num clube que nem sabe falar a língua, nem árabe, nem inglês, nem nada. Sem conseguir se comunicar com os jogadores, é campeão de tudo. Imagina, pega uma seleção que sabe se comunicar. Campeões de tudo também. Não, mas isso é uma parte irónica, mas tirando a ironia de lado com esse fato, eu gostaria até bastante não, vá, mas gostaria de uma chance, se calhar, não, gostaria mais dele do que este espanhol que nem conheci lá nenhum. Depois fui ver, tinha um currículo mais ou menos lá na Bélgica, não é grande coisa, mas tinha um currículo na Bélgica, eu não conhecia o treinador da Bélgica, fiquei a conhecer. Começando pelo primeiro ponto, a convocação um pouco, teve ali umas coisas que muita gente não concordou, eu concordei na maior parte, teve só alguns fatores que eu não concordei. Um dos fatores que eu não concordei foi nos guarda-redes. Ele convocou o Diogo Costa, o Rui Patrício e o José Sá. Desculpa lá, não ia fazer diferença nenhuma o Diogo Costa ser titular de qualquer maneira, mas eu trocaria o José Sá para o António Lopes. Porquê? Gosto mais do António Lopes, eu acho ele uma grande pessoa, um bom guarda-redes, e até porque está em boa fase. Agora já não, mas tipo, estava numa boa fase no Lyon. O Lyon estava a fazer uma boa recuperação após um mau início de temporada lá na França. Estava a fazer uma grande recuperação e o António Lopes está a fazer uma grande temporada. Então até acho que mereceria mais com o José Sá. Patrício, está lá pelo que já fez, do que prioramente o que ele está a fazer. E o Diogo Costa titular, não tem como titular cativo, não tinha como dizer o contrário. De resto, é tudo bem aceitável até. Tem o fato do Otávio ser cortado da seleção para a entrada do Mateus Nunes. Eu até acho que daria para convocar o Otávio e o Mateus Nunes, tirando o Pedro Neto. Depois já falámos sobre os extremos. Mas não, um dos dois eu gostaria. Infelizmente o Otávio foi cortado. Na parte da frente é que temos um pouco mais de polémica. Tivemos vários nomes bons que não foram convocados, como por exemplo o Beto, do Everton, mas a verdade é que não fez assim uma boa temporada, mas vi pessoas a pedir o Beto, o Trincão, do Sporting, o Jota Silva, do Vitória, isto aqui é a seleção,
O Bruma até, apesar de não achar que ele é um grande jogador e não merecia assim tanto seleção, mas também estava nos rumores. O Ricardo Horta, que o próprio selecionador disse que ficou bastante perto de o convocar, mesmo não fazendo uma grande temporada pelo Braga. E acho que para mim o maior escândalo de não ter ido que foi o Pedro Gonçalves, não é? O que é que eu faria? Bastante difícil. Eu acho que os jogadores ficam ali na corda bamba que foram convocados, que se calhar eu ficaria um pouco em dúvida se os convocaria ou não. Seria obviamente o Pedro Neto, o Francisco Conceição e o João Félix. Destes três, bem, eu acho que eu não convocaria o João Félix. E eu não estou a dizer nem isto porque por causa do penalti que vou falar mais na frente. Nem estou a dizer nada em relação a isso, atenção. Estou a dizer porque realmente ele não fez uma temporada interessante, não foi uma temporada que tu dizes uau, este gajo destruiu, não fez. Começou a ter mais ou menos no Barcelona, que um golinho aqui e acolá, e acabou a temporada como suplente. Félix, outra vez. Eu trocaria fácil o Félix pelo Pedro Gonçalves. Depois o Pedro Neto, que fez um europeu interessante, então depois de ver o europeu dele, até digo ok a convocação dele. No dia que se foi anunciado, vou falar a verdade que não gostei muito da convocação dele. Para mim, não sei se é o meu coração vitoriano a falar muito, mas eu levaria o Jota Silva, como já disse a muita gente que eu levaria o Jota Silva e estou nem aí para a opinião dos outros. Não, mas eu levaria o Jota Silva. Por ser do Vitória, eu acho que é um ponto importante para fazer-o pensar nessa opinião. O Francisco Conceição, um bom jogador, acho que mereceria antes e depois, acho que o Francisco Conceição mereceria a convocação, se calhar não para jogar tanto como jogou, mas acho que o mereceria. Para mim os únicos pontos, tipo, os pontos um pouco mais fiquei em dúvida foi João Félix, Pedro Neto e o José Sá. O José Sá não fazia diferença nenhuma, atenção. O José Sá, António Lopes, não ia jogar nenhum dos dois, então. Mas é só um ponto a dizer, que eu gostaria de ver o António Lopes. João Félix para mim não deveria estar. Pedro Gonçalves, bastante mais. Pedro Neto tem ali concorrência de vários, como já disse. Eu meteria o Jota Silva por ser ali do Vitória. Falei do Beto, mas atenção que para mim o Beto não mereceria. Porque o Beto, eu fiz uma pesquisa, ele fez 4 golos na Primeira Liga. 4. Aí pode dizer, o Gonçalo Ramos não está em boa fase, o Diogo Jota também não está em boa fase. Pá, ainda assim fizeram mais 4 golos, não é? 4 golos. Ele teve quase para ir para o Mundial no Qatar, que aí sim fez uma boa temporada pelo Udinese na época, até acho. Mas 4 golos, pelo amor de Deus, não é o suficiente para ir para a seleção. Mas tudo bem. Foi a convocação que foi, e a partir que a convocação é feita, temos que apoiar o nosso país com todo o favor do mundo e confiar que eles iam trazer a taça para casa, não é? Spoiler, não aconteceu. Tínhamos uma fase de grupo bastante easy, bastante fácil. República Tcheca, Turquia e Geórgia. Uma fase de grupos para a nossa seleção, ainda mais que os jogadores que tínhamos, para ganhar os 3 jogos e arrebentar os 3. Foi isso que aconteceu? Obviamente não. Claro que não ia ser isso que ia acontecer. Somos Portugal, em que momento é que isso iria acontecer, não é? Fizemos o nosso primeiro jogo com a República Tcheca, ganhámos 2-1 esse jogo. Autogol do Arnak, central da República Tcheca, e gol do Francisco Conceição aos 90+2. E esse jogo já me deixou com umas dúvidas. Fiquei um bocado preocupado, não vou mentir. Foi um jogo onde a República Tcheca sabia que era inferior e, sabendo da sua inferioridade tecnicamente e taticamente e tudo, sabia que era bem inferior a nós, ela fez o que as seleções fracas fazem quando jogam com as fortes. O que é que fazem? Metem um bloco baixíssimo. A República Tcheca meteu ali meteu o autocarro na frente da baliza para nos tentar parar. E a verdade é que na primeira parte conseguiu. Foi a primeira parte bastante chata. Foi naquele momento, a primeira vez tinha havido um 0-0 na primeira parte. Então, outra vez, Portugal fazer um grande feito. Tínhamos conseguido essa meta.
E para piorar as coisas, né, no início da segunda parte, a República Tcheca faz 1-0. E a coisa é tipo, Portugal estava a jogar mal. Não, Portugal não estava a jogar mal, mas agora estava a jogar bem. Também não, porque jogar bem era já estar a ganhar a República Tcheca por 2 ou 3. E estavas a perder 1-0. Então ainda pior. Está a perceber? Depois, com tanta insistência em cruzamentos que muitas vezes não davam em nada, uma conclusão que se deu foi, como a República Tcheca estava já com tantos jogadores dentro da área, uma bosta poderia acontecer. Foi o que aconteceu, ali um toque, não sei como, guarda-redes e tal, sei lá o autogol do central, o Arnak. Acho que é assim que diz o nome dele. Sei lá o autogol dele. E aí ficamos com esperança, aí fomos para cima, a República Tcheca com o empate ou com a vitória estava satisfeita. Pá, a República Tcheca não ia fazer grande coisa no europeu e não, então eles estavam satisfeitos de qualquer maneira. E Portugal não conseguia quebrar aquele bloco baixo, era impressionante. Mas não só aquele, como de várias seleções, não conseguimos quebrar aquele bloco baixo. Não conseguimos. Teve até aquele gol já no fim, aos 87 minutos, do Diogo Jota, que é invalidado, justamente. Estava fora de jogo o Ronaldo. E no fim do jogo, o Roberto Martins mete-me o Pedro Neto e o Francisco Conceição, os espalhas-brasas, os dois, logo os dois falha-brasas, não é? E a verdade é o que acontece. O golo do Francisco Conceição no 90+2, assistência do Pedro Neto, que coincidência, espalha-brasas, não é? Golo do Francisco Conceição, mas para mim tem muito mais mérito o Pedro Neto, que atenção que o Pedro Neto fintou 2 jogadores nessa jogada, dá assistência, o Francisco Conceição chuta muito mal, isto aqui tem que ser dito, o Francisco Conceição chuta muito mal, ele recebeu a bola, parecia uma batata quente, chutou a primeira que teve, graças a Deus marcou. Esse também foi um ponto positivo, por ele ter estado muito rápido, o guarda-redes não teve muita reação, mas foi um golo um bocado feio, a jogada do Pedro Neto foi bonita, depois o golo em si, tem o próprio Arnak que faz o autogolo, ajoelha-se, eu não percebo, ele quis ajoelhar-se, a tentar dominar a bola, não sei o que é que ele quis fazer. Para mim é um golo que vale muito mais para o Pedro Neto que para o Francisco. Quem leva os méritos é o Francisco, obviamente, foi ele que fez o golo. Com isso Portugal vence, mas não convence, porque atenção que vi muita gente a dizer, não, jogamos muito melhor que eles. Também, se não jogássemos muito melhor que eles, também pode fechar a seleção, não é? Também pode falir a seleção. Era o básico. Jogamos muito melhor que eles, é um facto. Agora não jogamos bem. Atenção. Um paralelo que eu gostava de fazer este jogo é tipo, não sei, o pessoal provavelmente não viu, mas é aquele Brasil-Costa Rica, ficou 0-0 nesse jogo. Eu vi esse jogo, ficou 0-0, o Brasil atacou muito mais, dominou a Costa Rica, mas o resultado não é bom. Foi um 0-0, sendo que era para ser uma vitória para 4 ou 5. E é tipo a mesma coisa, tipo, dominámos o nosso adversário, e nós até foi melhor, nós ganhámos, só que ganhámos com 2 erros individuais, um no guarda-redes Stanek, que é mais culpa do Stanek do que o central que marcou o autogol, que ele dá um soco para a frente, mas não sei o que ele quis fazer, aí o central sem querer, coitado, marcou o autogol. E no segundo golo é um erro do próprio central aí, dele tentar se ajoelhar em vez de dar um chute para a frente, sei lá o que é que ele quis fazer, mas não convence. Depois pode dizer, Portugal joga com uma equipa que joga com o bloco muito baixo. Eu tenho um ponto, seleção que é boa, joga bem, tem um bom treinador, seleção que é assim, tem que saber enfrentar todos os tipos de seleções, independente de tudo. Uma seleção forte tem que saber jogar contra um bloco baixo, coisa que essa seleção não sabe. Fez bastantes amistosos antes do europeu, que a maioria jogaram, todos os adversários jogaram com bloco baixo, e nos que estavam no europeu, que são os que têm mais qualidade, Portugal teve bastantes dificuldades. Então era surpreendente se no europeu fosse diferente, que este Roberto Martínez não troca nada. Então é um jogo fraco da seleção, que precisaria melhorar bastante. Não foi um jogo positivo, apesar do resultado, fica o resultado só mesmo, fomos superiores, mas fica aquela coisa de se apanharmos uma seleção melhor, vamos levar para aí 5, porque é só uma seleção fraca, fazer um jogo de bloco baixo, meter o autocarro na frente da baliza
e consegue parar-nos, qualquer seleção para-nos, não é? Só para dizer também aqui, na minha opinião, o melhor desse jogo foi Vitinha, pá, o Vitinha fez um jogo, fez um europeu bom até, fez um grande jogo Vitinha nesse dia. Depois temos, na minha opinião, na minha visão, que era o jogo mais difícil da fase de grupos, que era com a Turquia, que até em teoria foi o jogo mais fácil que nós tivemos, não é? É um jogo que fica bastante condicionado pelo início, tem aquele gol do Bernardo Silva, com uma boa jogada do Nuno Mendes, aquele gol do Bernardo Silva bastante bonito, e depois tem com isso a Turquia perde-se no jogo, que é normal, está já com a seleção muito mais forte, até ela está-se a matar ela própria, não tinha muito mais o que fazer, não é? Até eles pouparam o craque deles, não é? O craque da Turquia é o Arda Güler, eles pouparam o gajo para jogar com a República Tcheca para ganhar esse jogo, para se classificar, e conseguiram, foram bastante inteligentes. Eles pensaram o seguinte: Portugal não vamos ganhar, então vamos poupar o nosso craque para este jogo que podemos ganhar, e assim ganhamos este jogo e passamos. Foram bastante inteligentes em ter feito esse pensamento. E depois Portugal marca no fim aquele 3-0, gol por Fernandes assistência de Cristiano Ronaldo, que poderia ter feito esse gol, e eu acho, sabendo, se o Cristiano Ronaldo soubesse como iria acabar o europeu, eu acho que ele iria ter marcado aquele gol em vez de ter dado assistência, depois que ele arrependeu-se, não é? Não é? Mas olha, ganhou um recorde, não é? Jogador com mais assistência na história do europeu, com essa assistência. E aí, ao fim desse jogo, 3-0 contra a Turquia, foi aí que eu me iludi. Eu não esperava, mas eu iludi-me. Jogámos muito bem esse jogo, mesmo bem. Um jogo convincente, que me fez iludir bastante, contra a seleção da minha visão, que era a seleção mais forte do grupo. Eu imaginaria que não ganharíamos todos os jogos. Eu tinha ali uma fé, eu achava que íamos passar com 7 pontos. Íamos ganhar da República Tcheca, íamos ganhar da Geórgia, eu achava que íamos empatar com a Turquia. Ganhámos 3-0 e engolimos a Turquia. Então eu fiquei bastante surpreendido e gostei bastante da nossa exibição. E tu perguntas, o que é que aconteceu diferente dessa exibição para aquela da República Tcheca, por exemplo? Epá, a Turquia não jogou com um bloco tão baixo, não é? A Turquia, eu não sei se ela é boa a fazer esses blocos baixos, mas eles não fizeram um bloco tão baixo. Depois, o autogol condicionou-os muito, e o gol cedo. A defesa deles não digo que é inferior à da República Tcheca, pá, se inferior à da República Tcheca é muito difícil, mas não estão acostumados, se calhar, a jogar tão bloco baixo, e até acho que nem estavam, e foi por isso que conseguimos. Se Portugal joga com uma seleção que é inferior a ele e que não joga com um bloco baixo, ganhamos tranquilo. Agora, com as seleções que metem tudo lá atrás, viu-se no jogo seguinte, não é? Para mim, o melhor desse jogo foi bastante difícil de decidir, mas acho que foi o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva fizeram grandes jogos. Depois tem o último jogo da fase de grupos, com nada, o jogo com a Geórgia, que foi o jogo passado tinha-me dado esperança, e esse jogo tirou uma esperança novamente. Um jogo onde Portugal entra quase 100% suplente, tirando Diogo Costa, que eu acho uma estupidez inclusive. O Rui Patrício está com 36 anos, foi com certeza o último torneio dele pela seleção, num jogo que não valia nada, ele mete-me o Diogo Costa. E não estou a dizer que o Patrício é melhor ou não, se ele defenderia os golos ou não estou a dizer nada disso. Estou a dizer por história e um erro do Patrício. O Patrício provavelmente foi um dos melhores guarda-redes que já tivemos. Ali também fica ali na disputa com o Vitor Bahia, o Ricardo, o Vitor Damas, mas o Patrício fez tanto por nós, tem mais crédito na seleção por ter ganhado aquele europeu com nós em 2016 e ter sido milagroso várias vezes, especialmente na final, que defendeu várias bolas da França. Eu achei muito mal, porque a equipa toda estava suplente, tirando ele, o Palhinho e o Cristiano Ronaldo, que são os 3 titulares, tudo o resto estava tudo suplente, e no jogo onde se podia ir trocar, porque não tinha diferença nenhuma, ganhar ou perder ou empatar, nada, ele mete-me o Diogo Costa. Eu achei muita estupidez. Pá, o Patrício também não vai ter um encerramento bom na seleção, provavelmente não vai ter nenhum encerramento a jogar, isso eu acho bastante triste.
os Sportingistas não gostam dele, não é porque pelo que eu vejo pelo Sporting quando saiu e tal, mas eu gosto bastante dele. Pelo que eu vejo com nós em 2016, eu gosto bastante do Patrício. Fiquei bastante triste por ele não ter jogado esse último jogo, não valia nada. Também jogou Palhinha nesse jogo e o Cristiano Ronaldo. Bem, é um jogo que fiquei bastante condicionado pelo António Silva, e acabou isso, não estou a brincar. Mas é verdade, o António Silva, 2 minutos, falha um passe, o Kvaratskhelia, que é o craque da Geórgia, pega a bola, arranca, o Danilo Pereira vai marcar o Gonçalo Inácio, não sei porquê, o Danilo Pereira, em vez de marcar o Kvaratskhelia, vai marcar o Gonçalo Inácio. Na verdade é um passe, o passe do António Silva vai para o Mikhail Tadze, o ponta-lança da Geórgia, e depois ele mete no Kvaratskhelia, é rápido como uma flecha, chega na frente do Diogo Costa, bate bastante bem, Diogo Costa não tem culpa nenhuma, ele tentou esticar ao máximo, esticar ali a perna, não deu, Kvaratskhelia bateu muito no canto, impossível de defender, 1-0 para a Geórgia. Eu já fiquei enervado, mas acontece, é erros individuais de um gajo que mal estava a jogar, o António Silva, coitado, que depois iria enterrar mais na frente ainda. Bem, mas o que é que tivemos? Tivemos uma Geórgia defensiva, com o bloco bastante baixo. E o que é que isso acontece? Quando uma seleção joga com um bloco baixo contra a seleção portuguesa, o que é que acontece? Exatamente, conseguem anular-nos, como fizeram outra vez. Primeira parte, anular-nos, apesar de ter aquele penalti roubado do Ronaldo, que não deram penalti, que na minha opinião era penalti claríssimo, ele puxa a camisola do Ronaldo completamente, ele puxa assim a camisola toda, e o árbitro dá amarelo ao Ronaldo por reclamações, então ainda é mais estúpido ainda isso. E o Ronaldo estava desesperado nesse jogo marcar um golo, dá para ver, estava forçado calcalado, queria muito marcar o seu golo, e até acho que foi por causa disso que ele jogou, inclusive, porque não tinha lógica nenhuma, não jogou valia nada, ele substituiu toda a gente, tirando o Ronaldo. Eu acho que foi um pedido do Ronaldo ao Roberto Martínez para jogar aquele jogo, para tentar marcar o golo dele, uma situação que é fraca, e nem assim conseguiu. Mereceria, talvez pelo penalti, se calhar marcaria um golo de penalti, mas não conseguiu. Olha, o árbitro roubou-nos, não só aí como também nos roubou mais na frente, só que isso aí depois vem. Terminar a primeira parte desse jogo terrível com a Geórgia, estamos a perder 1-0, tirando essa chance, tirando esse penalti do Ronaldo, já tivemos uns chutezinhos aqui e tal, um chute do Palhinha, se não me engano, mas nada mais. Também a Geórgia teve um lance e marcou, assim como na segunda parte. Na segunda parte a Geórgia tem outro contra-ataque, consegue sair, o António Silva faz o penalti, o Mikhail Tadze faz o 2-0 e mata ali o jogo para mim. Não via Portugal já com a situação que era, bloco baixo, bem organizada. Portugal não consegue furar essas seleções, é impressionante, é cruzamentos para todos os lados, nenhum certo, nenhum cruzamento certo, nenhum. E pá, no penalti, o Diogo Costa não tem culpa nenhuma, é um penalti muito bem batido, inclusive que classe do Mikhail Tadze, que classe. Se o Mikhail Tadze bate um bocado mais para o lado, era poste. Se ele bate um bocado mais para a esquerda, o Diogo Costa defendia, foi perfeito aquela bola. Agora perguntam, eu acho que foi penalti, aquele toque do António Silva. Eu acho que não foi penalti, foi um toquezinho de nada, ele faz um teatro enorme, na minha opinião não é penalti, não era para ser penalti. Mas o António Silva não pode arriscar em momentos como este. E com isso o António Silva queima-se outra vez, já não bastava ter-se queimado no primeiro golo, queimou-se no segundo. Portugal depois não consegue fazer mais nada, é cruzamentos para torta direito, nenhum sai certo. Só os últimos minutos é que conseguimos uma jogada interessante, que é uma jogada do Francisco Conceição, que também não jogou grande coisa. Uma jogada do Francisco Conceição, consegue fintar ali 2 gajos, passa para o meio, tinha o Diogo Jota e o Gonçalo Ramos, fim do jogo. Diogo Jota e o Gonçalo Ramos, o Diogo Jota está de calcanhar, não acerta, quase nem toca na bola praticamente, e o Gonçalo Ramos da baliza aberta, o Mamardashvili estava na esquerda, ele estava sozinho na direita, e ele não toca na bola, deixa a bola sair. Em teoria, o tempo de reação dele não estava 100% apurado, ele não estava com o tempo de reação muito bom, até porque a bola veio rápido ele. Mas pá, se queres ser um ponta-lança matador titular da seleção portuguesa, tens de ter uma reação boa. Coisa que definitivamente ele não teve, que ele podia ter tranquilamente marcado esse gol.
não valia nada, mas também teve aquele chute da Lua, que seria anulado, por causa de um fora de jogo lá no início de uma jogada, mas foi uma grande defesa de uma Mardashvili. Para mim, na minha opinião, fez uma grande partida esse gajo, o guarda-redes do Valência, um grande guarda-redes inclusive, no FIFA também é bastante bom. Na minha opinião, o melhor desse jogo foi o Kvaratskhelia, e acho que o nosso melhor foi ou Danilo Pereira, que pá, apesar dos gols sofridos, eu gostei do jogo do Danilo, fez um jogo interessante, mas para mim eu acho que o melhor português nesse jogo foi o Pedro Neto, fez um jogo, pá, é foda dizer que foi um bom jogo, não é? Portugal não fez um bom jogo, cruzamento a torta direito, não é um bom jogo, mas eu gostei do jogo do Pedro Neto, só disso também, o Pedro Neto e o Danilo, os outros, pá, muito aquém do esperado. E com isso, também isso é só uma curiosidade, não é? Na minha opinião, os jogadores que foram pior nesse jogo foi o António Silva, o Gonçalo Inácio, o João Neves e o Francisco Conceição. O que é que esses 4 têm em comum? São os 4 jovens, primeiramente, e jogam os 4 em Portugal, curiosamente. Aí eu pergunto-me, será que eles são assim tudo isso que se fala lá fora? Porque o Mourinho, não é qualquer pessoa, o Mourinho disse que se Portugal tivesse uma seleção A e B, que as duas poderiam chegar na final. E bem, o Mourinho queimou bem a língua, não é? Porque uma seleção B que não ganha da Geórgia, pá, não passa ainda da fase de grupos essa seleção. Foi um jogo bastante fraco, quem enterrou foi o António Silva, e apesar de ter visto páginas a dizer não critico o rapaz, acho que era só o seu terceiro jogo como titular na seleção, ele ainda tem que melhorar, apoio o António Silva. Pá, eu apoio, espero que ele melhore na seleção, no Benfica, mas na seleção que melhore, mas pá, isso não muda o fato de eu não o criticar, de eu respeitar e de eu querer que ele cresça como pessoa e jogador. Não muda o fato de ele ter enterrado o jogo para nós, isso não muda o fato nenhum. E ter umas esperanças, podia-se dizer e tal, não valia nada, mas ter umas esperanças, porque eu sabia que íamos apanhar a Eslovénia depois disso, eu sabia que a Eslovénia ia jogar exatamente da mesma maneira e que ia ser um jogo fodido para nós furarmos aquela defesa, e foi outra vez, com titulares sem titulares. Portugal não sabe jogar contra seleções de bloco baixo, não sabe melhor jogar contra uma seleção forte que se abre, se calhar, do que uma seleção fraca que joga em bloco baixo, porque é impressionante, a seleção joga em bloco baixo, Portugal não consegue entrar. A melhor maneira de marcar gols é entrando pelo meio, não é? Quando uma equipa joga em bloco baixo, é o que elas mais protegem, é o meio, é o centro. As alas ficam um pouco mais abertas, e Portugal é só bolas na ala e cruzamentos que não é para ninguém. É um cruzamento ali para o caraças, outro ali para a casa do chapéu, só cruzamentos a torta direito e nenhum bem, e ninguém. O Nuno Mendes, Jesus Cristo, o Nuno Mendes até acho que não fez um tão mau europeu, mas ele em cruzamentos, Jesus Cristo, em cruzamentos, pá, parecia o Miguel Maga da Vitória, o pior, pelo amor de Deus, parecia eu a cruzar, era um cruzamento que ou ia muito fraco, que nem chegava à área, ou era muito forte, que saía quase do estádio, eu não tinha regularidade nenhuma, pá, e isso é que é o mais incrível, não é? Vendo que não somos bons em cruzamentos, pelo menos nessas fases de jogo, era a única maneira que tínhamos. Temos tantos jogadores criativos, pá, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leão, pá, Vitinha, tantos jogadores criativos que, em teoria, contra equipas de bloco baixo, nunca é fácil jogar contra equipa de bloco baixo. Atenção que Portugal foi arrumada no Mundial passado com uma equipa que jogava em bloco baixo, que era Marrocos. Não é fácil, mas jogadores que são criativos como esses, eles estão lá justamente para isso, que é para furar aquelas defesas. E eles nem tentavam. No banco também tínhamos o espalha-brasa. O espalha-brasa, para quem não sabe, é um termo que deveria ser usado para jogadores que, quando jogam contra uma equipa que está muito fechada, eles entram, é tipo um trunfo, eles entram e revolucionam o jogo, partem ali as linhas defensivas.
Só que pá, o Pedro Neto até tentava, só que não conseguia, corria, fintava, e depois perdia-se. E o Francisco Conceição nem isso tentava, pegava a bola, passava para trás, pegava a bola, passava para trás, passava a bola para trás. Se fosse no Porto, caraças, se fosse no Porto já pintava para 4, ali ó, pegava a bola para trás, parecia o Grealish do sítio. E Portugal também foi uma seleção bastante chata, assim como a França que nos arrumou, muito chatos. É central, para central, para central, para central, para lateral, para meio campo, para central, para o Diogo Costa, para lateral, para extremo que volta para trás e passa para a lateral, para central, para central, para central, para o meio campo, e aí só passado para aí 50 passos na defesa, é aí que um gajo arriscava meter a bola lá na frente. Só aí, muito chato, muito chato. Eu tinha a esperança que nos passasse a Eslovénia e sabia que íamos sofrer, só que até não sabia que íamos sofrer tanto. Atenção, jogo com a Eslovénia, fomos superiores em tudo. Pá, a Eslovénia não jogou uma barbaridade, fomos bastante superiores, mas é aquela coisa, não é? Aquele Maiken esloveno acabou com o nosso jogo. Também tinha lá um central, esqueci-me o nome dele, também jogou bastante bem. Eu vou meter aqui o nome dele, aqui que eu vou encontrar. Também fez um grande jogo. Os centrais da Eslovénia, grande jogo. O Oblak também, grande jogo. A verdade é que nos 90 minutos não teve grandes coisas. Nos 90 minutos não teve grandes acontecimentos. Teve que formar um prolongamento, no prolongamento tem aquele lance do Diogo Jota, que é penalti, e eu concordo 100%, são 3 gajos a dar ali pancadas. Ao de longe, à primeira vista, não parecia muito, parecia que ele tinha-se deitado ao chão, mas com a câmara de perto, deu para ver, foi uma pegá-lo pelo cotovelo, o outro ali bateu nas costas, o outro ali nas pernas, foi um penalti claro, e pá, e leva o Ronaldo para a bola. Marcar o seu primeiro gol no europeu. Só que parecia que o Ronaldo estava com tanto azar, ele falha o penalti contra o Oblak. Justamente o Oblak, não é? Que ele marcou tantos gols de penalti ao Oblak e justamente num momento tão importante ele falha. É a vida, não é? É a vida dos craques. E pá, eu fiquei com muita pena dele. E até depois dele começar a chorar e tudo, que eu achei um pouco errado. Atenção, eu sei que ele é humano, eu sei que ele tem sentimentos como todos nós, mas pá, é um bocado feio ele ficar a chorar sendo o capitão em referência, está a perceber? Porque ele em si tem que ser o durão. E pá, eu acho que não é normal. Não é normal ver um gajo de 39 anos, craque como é, estrela, por falhar num penalti. Que pá, não era o fim do mundo. Não é tipo ele falhou um penalti e pronto, fomos eliminados. Não, tinha a segunda parte do prolongamento e os penaltis. Não é tipo estamos a perder 1-0 e ele falha o penalti e com isso fomos eliminados, quase. Não. Ele podia correr tudo bem. Ele começa. Não é normal ver um João Neves e um Diogo Dalot a confortar um jogador como o Ronaldo. Não é normal. Concordo que ele não estava a passar com uma boa fase. Ele queria muito, dá para ver, ele queria muito marcar um golo naquele jogo. Até se encontrar o lance vou metê-lo aqui, mas uma falta lateral que Portugal tem, uma falta que claramente do cruzamento, o Ronaldo chama a responsabilidade e bate-lhe a falta direto, passa bastante longe, mas para mostrar o desespero dele para marcar um golo. Que pá, ele se calhar nunca marcou um golo dali de falta, ele do nada queria marcar assim um golo, estava evidentemente desesperado marcar um golo. E aquele lance de penalti, acho que o sentiu as emoções todas, não é? Mas vida que segue, vamos para a segunda parte do prolongamento, não acontece mais nada de jeito. Até o minuto 115, do Pepe, que estava a fazer um grande jogo, a fazer um grandíssimo jogo. O Pepe escorrega, dá a bola no Sesco, que é um bom ponto de lança, atenção, um grande ponto de lança, joga no RB Leipzig. Sai cara a cara com o Diogo Costa. Quando eu vejo o Sesco sair cara a cara com o Diogo Costa, fiquei sem reação. Pelo erro que foi. Que eu não sou aquelas pessoas tipo, aconteceu um erro, já começo a ficar desesperado. Não sou esse tipo de pessoa, só fico desesperado quando o golo sai.
E quando esse lance aconteceu, eu fiquei paralisado, tipo, não é possível que vamos perder o jogo sem ir para penalti sequer. A nossa sorte é que o Sesco chutou tão mal, mas também o Diogo Costa fez uma defesa monstruosa, mas chutou tão mal o Sesco. O Sesco tinha tantas oportunidades, ele estava sozinho o Sesco. Tinha o Pepe atrás, mas muito atrás, não estava colado nele, estava muito atrás. O Sesco tinha tantas possibilidades. Ele podia fintar para a esquerda, fintar para a direita, dar um chapéu no Diogo Costa, ele podia dar um chapéu tranquilamente. O Diogo Costa estava muito na frente dele, ele estava bastante longe da baliza, ele podia dar um chapéu tranquilo, sei lá, dar um chute forte em cima ou mais colocado em baixo, tinha tantas opções e escolheu sem dúvida a pior para ele e a melhor para nós, graças a Deus. Pá, o Sesco ele tem bastante potencial para ser um grande ponta de lança, mas até aprender, até treinar e melhorar em coisas, não é? Porque um ponta de lança de alto nível, ele recebe uma chance daquelas, ele manda ali perto do ângulo, estouro forte, golo. Ele tem bastante coisa a aprender ainda. Bem, penaltis entre Portugal e Eslovénia. Tem aquele, né, o penalti do Ronaldo, onde ele dá aquela paradinha toda esquisitoide, para querer paralisar o Oblak. O Ronaldo dá duas paradinhas no momento do chute, olha para o canto esquerdo, está sempre a olhar para o canto esquerdo e mete exatamente o canto esquerdo. O Oblak atira-se para o canto esquerdo e não a defende. Toma aí, palhaço. Depois, o Bruno Fernandes marca com classe. Bruno Fernandes, pá, um dos melhores fatores que nós temos. Bernardo Silva também bate bastante bem. Só que o que chama a atenção é o Diogo Costa, não é? O Diogo Costa defende os 3 penaltis da Eslovénia. Os 3. Homem do jogo, pá, destruiu, até chorou, emocionou-se ao fim e tudo. Pá, grandíssimo jogo do Diogo Costa. Surpreendeu-me bastante. Não sabia que ele ia fazer tantas defesas até. E a sensação que eu tinha ao fim desse jogo foi que Portugal estava entusiasmado. Portugal como um todo estava, caraças, vamos ganhar! Só que, pá, o pessoal estava assim pela maneira que nós passámos, foi uma maneira empolgante. Teve aquele momento do Ronaldo triste e depois ele superou e marcou o gol de penalti contra o Oblak, sei lá o quê. Teve isso, tipo as defesas do Diogo Costa e tipo parece que o povo esqueceu-se do jogo. Esqueceu-se que fizemos um jogo bastante pobre, que não conseguimos mais uma vez quebrar um bloco defensivo, que 2 gajos centrais da Eslovénia que são desconhecidos conseguiram anular-nos completamente. Parece que os 120 minutos de futebol foram apagados só entre aspas, atenção que não é nada normal, por aquela exibição monstruosa do Diogo Costa nos penaltis. Não é coisa normal, atenção, mas não pode apagar isso que ele fez o jogo inteiro. Foi um jogo bastante pobre e foi o jogo com a França com bastante medo. Eu só ia ficar mesmo com muito medo se fosse a França do Mundial do Qatar. Era esta França do Europeu, que também não está a jogar grande coisa. Ele disse, vai ser um jogo parelho, vai ser um jogo chato, mas vamos ver, que se eles quiserem podemos passar. Agora com a Eslovénia, pá, acho que não se pode apagar o jogo mal que fizemos. E até este momento, tipo, ficamos aos quartos de final e eu até esse momento só posso dizer que fizemos um jogo bom, que foi o jogo com a Turquia, o único. Na boca já ganhámos, mas não foi um jogo propriamente bom. Geórgia nem se fala, um jogo terrível. Eslovénia também não foi um jogo bom. Chegámos com a França sem moral nenhuma, na minha opinião, e a França também não, atenção, que a França, pá, marcou 3 gols no europeu, 2 autogolos, um penalti, também não chegaram com moral nenhuma, mas ainda mais que nós, porque pá, e também eu ia gostar de ver esse jogo, porque é a primeira vez que Portugal ia jogar com uma seleção que é ou melhor que nós, ou pelo menos minimamente parelha a nós, eu ia gostar de ver isso. Bem, eu sei que o vídeo está longo, então vou tentar não me esticar muito no jogo com a França. Eu já previa que seria um jogo muito amarrado, entre 2 seleções que iriam destruir o futebol, que iriam nos fazer adormecer ali no jogo, pá. Sei lá, 70 minutos, 80 minutos de jogo, pá. Eu já estava quase a dormir, mas 80 minutos, vou dormir, mas é que se fogo. Estava um jogo muito chato, muito fraco, das 2 partes.
Só que eu acho que a França jogou bastante melhor na primeira parte, não fez grandes coisas, teve só aquele chute do Théo Hernandes, mas nada mais. Na segunda parte equilibrou um pouco, mas acho que a França ainda assim foi superior. Tivemos aquela chance do Vitinho e do Bruno Fernandes, pá, podias ter marcado. Não marcámos, no prolongamento fomos muito mais superiores. Tivemos lá umas chances boas, especialmente aquela do Nuno Mendes, que ele faz um passo ao Mainan. Porquê? Ele faz um passo ao Mainan. Pá, onde o Nuno Mendes estava é para dar um estouraço, arrebentar a rede, leva o Mainan junto para dentro da baliza, leva tudo. O gajo faz um passe para a baliza. O que eu fiquei enervado naquele momento não tenho nem o que escrever. Só que tem uma coisa nesse jogo que me enervou mais do que esse falhanço do Nuno Mendes, que foi a saída do Rafael Leão para a entrada do João Félix. João Félix para mim um jogador fraco, desculpa lá, é um jogador fraco, nunca fez nada de jeito na carreira. Eu nem sei como é que ele jogou no Atlético, no Barcelona, no Chelsea, não sei como. Ele só fez uma temporada de jeito, que foi a primeira temporada dele no Benfica, que foi uma temporada interessante, mas nada monstruoso nem nada fora da curva. Atenção, o Atlético foi muito burro em pagar 127 milhões de euros a um gajo que estava praticamente a estrear-se no profissional. No profissional não, mas tipo na equipa A. Foi muito burro o Atlético, agora sofrem com as consequências, não vou ganhar se calhar nem 60 milhões por ele, nem 50 se calhar, porque ele não vale isso. Eu logo pensei, quando o Félix entrou, pensei logo, ele entrou para os penaltis. Foi claramente uma mexida que foi propositada para o Félix bater um penalti. E eu aí fiquei com bastante medo, que pá, eu já não gosto do gajo, e ele ainda bateu um penalti decisivo, meu Deus do céu, aí também o Roberto Martínez perdeu para irmos com o caraça logo. Termina o jogo bastante chato, com a França mais perto do golo, na minha visão. Ela teve as melhores duas chances do jogo, aquela chance do Colomani, que o Rubem Dias faz um corte monstruoso, a bola ia à baliza. Atenção, a bola ia à baliza certinho ali no cantinho, aquele chute do Colomani. O Rubem Dias chega de carrinho, porra, certinho, pá. O Pepe fez um grande jogo, o Pepe com 41 anos, fez um grandíssimo jogo também. E para o Camavinga que falhou de baliza aberta, praticamente. Vamos para os penaltis. Ronaldo bate exatamente como fez com o Black, ali certinho, ali no cantinho, ali atrás. Olha, duas paradinhas, olha para o lado, o guarda-redes acerta do lado também e não defende. Perfeito. Aí toda a gente da França acerta, vai lá o Bernardo Silva também acerta, e depois eu senti. O Bruno Fernandes não fez um bom jogo, nem fez um bom europeu em geral, mas naquele momento o que eu senti falta do Bruno Fernandes, porque quando eu vi o terceiro cobrador, que ia ser o Félix, eu já fiquei fudeu, queria tanto que fosse o Bruno Fernandes. Estava a fazer um jogo mau o Bruno Fernandes, atenção, estava a fazer um jogo bastante péssimo, mas naquele momento aí o que eu queria o Bruno Fernandes, porque eu queria bater aquele penalti. Eu estava a ver o jogo com a minha família, não é? E o meu irmão disse, o Félix vai falhar o penalti. Eu não disse nada, porque eu concordava. Só que ainda assim eu ainda tinha um resquício de esperança dentro de mim. E até, para tu veres, eu não gosto nada dele como pessoa, como jogador, mas naquele momento que nós estávamos a viver, na hora que ele foi para a batida, eu fiquei assim, eu disse com todas as palavras assim, João Félix, eu acredito em ti. Não gosto nada dele, mas naquele momento, eu disse com todas as palavras, eu acredito em ti. E ele meteu a minha esperança no caixote de lixo, para o lixão logo, queimou a minha esperança, mandou no poste. Eu queria apanhar aquele gajo pelos clarinhos e tal de 5 chapadas no focinho, aquela lontra vai mandar a porra do penalti no cantinho, certinho no poste, parece que ele fez de propósito ali, vou mandar-me ali, vou nos arrumar agora, atrás no poste,
Depois a França, pá, penaltis absurdos, o Diogo Costa não tem culpa nenhuma, penaltis muito bem batidos, melhor que os nossos. Só não foi melhor que o do Nuno Mendes. Eu achava que o Nuno Mendes ia falhar, atenção, eu achava que o Nuno Mendes ia falhar o penalti, só que foi, acho que foi o que melhor bateu no teto da rede, para do ângulo, perfeito. Só que o Theo Hernandes também não nos deixou comemorar muito. Acabou o europeu. Para mim acabou o europeu, que só foi, eu estou nem aí para os jogos que vai ter. Para mim acabou o europeu, morreu tudo, o Félix é um palhaço. E pá, depois se perguntarem sobre a continuidade do Roberto Martínez, o que é que eu acho? Eu acho que o Roberto Martínez vai ficar. Porquê? Porque, pá, chegamos aos quartos de final, fomos eliminados com uma grande seleção, que é a França, blá 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 blá, e vai ficar. E vamos nos foder no Mundial nos Estados Unidos, do Canadá e do México. Mas se fosse eu, mandava embora. Eu despediria o Roberto Martínez agora. Porque Portugal apresentou um futebol bastante pobre, nas eliminatórias nem conta. Pá, jogamos contra amadores nas eliminatórias. Nos amistosos não me convenceu, no europeu muito menos. No europeu fizemos um total de 5 jogos. Quantos é que jogamos bem, na minha opinião? Tipo, jogamos à seleção grande. Foi jogo com a Turquia. Com a República Tcheca fomos superiores, mas esperava mais. Fomos bastante aquém do que eu esperava. Com a Geórgia nem se fala, pior jogo de Portugal no europeu. Eslovénia também um mau jogo, era para ter matado aquele jogo. França, mesmo sendo que a França esperava mais. Quanto uma quanto a outra, que atenção que a França também não fez grande coisa, foi um jogo bastante parelho em fraqueza, as duas seleções foram bastante fracas. Eu demitiria o Roberto Martínez. Eu já disse no início do vídeo quem eu gostaria de ver na seleção para o lugar dele. Eu acho que ele já tem um trabalho de um tempo razoável, 1 ano, 2 anos, já não sei, mas é um tempo assim. Eu sei que para os selecionadores é diferente, já que eles não vêem os jogadores toda a semana, vê de meses em meses, e é mais complicado, mas acho que é o tempo suficiente para dizer basta. Tipo, manda o gajo embora, o gajo não fez... Não me convenceu em nenhum momento, praticamente, pá, pode ir, né, tá bom. Se finalizar, para quem diga, a culpa foi do Ronaldo. Bem, então, se a culpa foi do Ronaldo, então o que é que vocês queriam que o Ronaldo fizesse? Marcasse o penalti do Félix? Defendesse os penaltis da França? O Ronaldo, na minha opinião, fez o que tinha a fazer, tentou fazer o seu máximo, não fez um europeu bom, é uma verdade, fez um europeu bastante fraco. A minha opinião até foi melhor que o Mundial dele. No Mundial dele, atenção, no Mundial dele ele marcou um gol, este europeu não marcou nenhum, e eu acho que neste europeu ele foi melhor do que no Mundial, para tu ver. Eu acho que o Ronaldo não tem culpa nenhuma. O Ronaldo, o que é que querias que ele fizesse? Tu querias que o Ronaldo pegasse uma pistola e desse tiros nos jogadores adversários? Tipo, what the fuck? Ele não teve nenhuma chance clara de golo. Depois te perguntam, ele poderia ter feito melhor? Poderia, efetivamente, poderia ter feito melhor. Agora te perguntam também, ele deve ser titular? Não sei. Mas o Vieira, podíamos testar o Ronaldo como banco, o suplente que entra aos 60, 70 minutos. Há aqueles golos importantes, pode ser. Mas também é verdade que não temos ninguém melhor que ele, não é? Na posição dele. Isso é que é o foda. Uma coisa que me preocupa também bastante é o Pep. O Pep está com 41 anos. Acho que foi o melhor jogador de Portugal no europeu, junto com o Diogo Costa. O Pep fez um grandíssimo europeu. Para mim vai ser um dos melhores centrais. Para mim não quero nem saber dos jogos. Para mim o Pep está na minha equipa do europeu. Jogou muito bem o Pep. Bastante bem. Eu estou com medo. Temos o Rubem Dias, firme. Pep, que vai sair da seleção, e depois António Silva, Gonçalo Inácio, não sei se me convence muito. O Ferro, que foi apresentado no Estrela Amadora, não sei.
estou com bastante medo de quem vai ser a dupla do Rubem Dias daqui para a frente, ser o Pepe. Vou sentir bastante falta do Pepe nesses próximos anos. É isto, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que ficou bem claro as minhas prestações negativas sobre o palhaço do João Félix. Não vou estar aqui a dar hate ao homem. Deixa o like se gostaste do vídeo, se gostaste das minhas opiniões. Subscreve o canal aí em baixo. E agora os jogos que vêm de França, Espanha, Holanda, Inglaterra, ninguém quer saber. Olha, que ganha o pior, que se afou. Não, estou a brincar, vai ter um vídeo especial na final do Europeu, a falar só sobre a final. Então agora fiz um resumo sobre Portugal inteiro, e depois vai ter um vídeo só para a final, tá? Tchau!